Olá, alunos! Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Marília Paulucci. Nós estamos começando mais uma aula do Rio Educa na TV. Eu sou uma mulher com cabelo longo, liso e castanho escuro. Eu estou usando uma blusa vermelha, óculos, calça jeans e estou em um cenário com objetos coloridos. Vocês já devem ter lido o nome da nossa aula de hoje, apareceu aí na telinha de vocês. E vocês perceberam que o nome da nossa aula é uma pergunta? O nome é Cadê o ponto que estava aqui? E como nós sabemos que é uma pergunta, hein? Essa é fácil, por conta do ponto de interrogação que está no final da frase. O ponto de interrogação indica ao leitor, ou seja, quem está lendo, que a frase é uma pergunta. E o ponto de interrogação é um sinal de pontuação. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Os sinais de pontuação são recursos utilizados na escrita e eles surgiram há muito tempo com o objetivo de facilitar a leitura e a compreensão dos textos. E além do ponto de interrogação, existem outros sinais de pontuação. E vocês sabiam que os sinais de pontuação também são usados em outros idiomas? E por falar nisso, eu vou contar uma curiosidade para vocês que o Alejandro me contou. O Alejandro, ele vivia lá na Venezuela e ele fala espanhol. Ele me disse que no espanhol, o ponto de interrogação, ele é usado assim, ó, invertido. Legal, né? Então, no espanhol, o Alejandro me contou que o ponto de interrogação ele é usado no final da frase, igual na língua portuguesa, aí assim, e ele também é usado no início da frase, mas dessa forma aqui, invertido. Muito interessante, né? Apesar de ser diferente, ele tem o mesmo objetivo, que é indicar ao leitor que aquela frase é uma pergunta. E o Alejandro também me disse que ele acha o ponto de interrogação muito parecido com uma orelha prontinha para ouvir as respostas das perguntas. Na língua portuguesa, nós temos ao todo 10 sinais de pontuação e cada um tem uma função dentro da frase, dentro do texto. E no nosso dia a dia nós encontramos diversos textos onde os sinais de pontuação estão presentes. Então agora nós vamos ler uma parlenda e nós vamos brincar de caçar os sinais de pontuação. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vamos lá? O nome da parlenda é Cadê o toucinho que estava aqui? Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Fugiu pro mato. Cadê o mato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? Quebrou. Domínio público. Crianças, eu tenho certeza que vocês conseguiram encontrar os sinais de pontuação. O ponto de interrogação e o ponto final aparecem várias vezes nessa parlenda. Além deles, ainda encontramos o ponto de exclamação. Vocês perceberam que nessa parlenda tem várias perguntas? É por isso que o ponto de interrogação aparece várias vezes. Ele indica perguntas, questionamentos. Além dele, também apareceu nessa parlenda várias vezes o ponto final. O ponto final indica que a frase, a ideia terminou. E vocês perceberam que o ponto final aparece nas respostas? Pois é, o ponto final ele é usado em frases que afirmam ou que negam alguma coisa. Então, na parlenda estava escrito assim, cadê o toucinho que estava aqui? É uma pergunta e apareceu, olha, ele, o ponto de interrogação. E aí na resposta, que foi, por exemplo, o gato comeu, né? Foi uma afirmação. Então, para terminar essa frase, foi usado o ponto final. Eles apareceram várias vezes nesse texto. E lá no final apareceu também o ponto de exclamação, que é esse aqui. Né? Ele tem o objetivo de indicar uma emoção, uma alegria, espanto, susto, admiração. E vocês sabiam
que os sinais de pontuação mudam completamente o sentido de uma frase? Pois é, eles têm esse poder. Eles podem mudar o sentido de uma frase, de um texto. Vejam só, aqui ó, hoje está sol. Ó, para ser uma pergunta, uma dúvida, a gente usa o ponto de interrogação. Aí fica assim, hoje está sol? Eu não tenho certeza se está sol, eu estou fazendo uma pergunta. Agora, quando a gente usa o ponto final, eu estou afirmando que sim, hoje está sol. Olha só como muda. Hoje está sol. Não é mais uma pergunta. Então, quando o ponto final é usado, a gente deixa de ter uma pergunta e passa a ter uma afirmação. E a gente também, nessa frase, nós também podemos usar o ponto de exclamação. Hoje está sol. Imagina só, eu acordei para ir à praia. Então, eu quero mostrar ao leitor que eu fiquei feliz. Hoje está sol. Então, para indicar a felicidade, a gente usa ó, ponto de exclamação. Aqui tem um outro exemplo de frase, olha. Você gosta de jiló. Se eu coloco o ponto de interrogação, eu estou te perguntando se você gosta de jiló. Você gosta de jiló? É uma pergunta. Agora, se eu coloco o ponto final, olha, eu mudo tudo. Aqui eu estou afirmando que você gosta de jiló. Aqui tem um outro exemplo de frase, olha só. Não espere. Aqui eu tô falando para você não me esperar, não espere. Mas se eu colocar a vírgula aqui no meio, opa, deixa eu ver, ficaria não espere. Então, não espere. Então, enquanto não espere, eu tô falando para não esperar. Na outra, quando a gente usa a vírgula, eu estou falando para a pessoa esperar. Bom, crianças, então na aula de hoje nós falamos sobre sinais de pontuação. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau!